Fala galera, professor Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje essa notícia que ela é maravilhosa. O edital da Caixa Econômica acaba de ser liberado com mais de 4.000 vagas e nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa sobre o edital, detalhes sobre classificação, quais são os pontos que você precisa focar mais, focar menos, os detalhes que você precisa se esforçar nessa jornada que vai até a aprovação. Temos mais de 90 dias até o edital, então é sim possível você se preparar e ser aprovado, ser mais um novo funcionário da Caixa Econômica, realizar o seu grande sonho da estabilidade. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma das nossas lives. Vamos ter lives todos os dias até a data da prova de português, matemática, probabilidade, todos os conteúdos que você precisa, conhecimentos bancários, para ficar por dentro de tudo e ser aprovado nesse edital. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá. O edital saiu hoje com mais de 4.000 vagas, sendo essas vagas divididas em 2.000 vagas para técnicos bancários e 2.000 vagas para técnicos bancários com ênfase em tecnologia. Então a gente vai explicar essas diferenças hoje, você vai entender quais são os requisitos necessários para você poder fazer essa prova e quais são as condições de salário e potencial que você tem de crescer no longo prazo. Então, muitas pessoas olham o salário do edital, entendem que aquele salário é menor talvez do que o emprego que você tem, mas não entendem quais são os benefícios que você pode ter trabalhando na Caixa, que te gera um salário anual bem maior do que outras empresas. Então, esse salário anunciado de R$ 3.700, ele pode facilmente ultrapassar os R$ 10.000. Isso. É isso mesmo que eu estou te falando. Empresas de caráter público-privado, empresas que são controladas pelo governo, têm muitos benefícios que as pessoas desconhecem. Abono, participação de lucro, auxílio escola, são várias coisas que vão sendo incrementadas ao seu salário que tornam ele muito mais robusto, que as pessoas de fora só veem o salário que está no edital e não sabem dessa realidade. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo e eu vou te mostrar como é interessante esse edital. Então, sobre esse número de vagas, é um número extremamente significativo, ela está distribuída em vários polos, né? Então você tem a opção de escolher polos. Para o caso de técnicos bancários, você precisa fazer a prova no polo que você está pleiteando a vaga. Já para os cargos de tecnologia, você pode deslocar, você pode fazer a prova num local aplicando para um outro polo. E por que isso, Lucas? Porque muito provavelmente os técnicos bancários clássicos vão ter uma adesão muito maior, vão ter um volume muito maior de inscritos e os de tecnologia um volume muito menor. Então, exatamente para eliminar o risco de alguns desses locais não tiverem pessoas classificadas para realizar essa atividade, o banco gerou essa possibilidade. Isso é uma tendência, aconteceu, por exemplo, no edital da Sesgran Rio da Transpetro. Ela permitiu que as pessoas fizessem provas em locais para outros pontos, aplicassem para vagas que estão fora do local da realização das provas. Então isso geralmente é feito para gerar uma adesão maior, pessoas conseguirem se inscrever com uma quantidade maior e ela garantir que esses polos tenham pessoas classificadas. Isso, gente, mostra claramente que a Caixa quer chamar todo mundo. Então não se preocupa que, vão vagas imediatas mais cadastro. Sim, a Caixa está com uma demanda muito alta e ela precisa de todo mundo. Esse concurso claramente foi feito para que todo ele seja convocado o mais rápido possível, mostrando esse fôlego que o governo tem dado para as empresas, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica, provavelmente o Banco do Brasil, a gente tem em breve um novo edital, porque o governo quer crescer essas empresas, isso é importante para a forma com que o governo é visto, e um exemplo, a Petrobras e a Transpetro tiveram 3 editais no último ano, então a Caixa tem um, e esse edital ter levado um ano para sair é reflexo do que havia acontecido no edital anterior. Se a gente não tivesse aquele problema todo, aquele imbróglio do edital de 2014, com certeza esse concurso da Caixa teria saído antes. Então isso mostra claramente que teremos vários outros editais. Essa é uma abertura de uma nova temporada de concursos bancários no Brasil. Então a gente teve editais do Banco do Brasil, mas agora a volta do da Caixa. Então você se preparar para concursos bancários é uma nova realidade, você vai ter várias oportunidades que vão acontecer uma série de vezes durante o ano. E sobre o salário, a gente tem um salário de R$ 3.762, mais um ticket de alimentação de R$ 1.813, que dá um salário próximo de R$ 6.000. Mas quando a gente fala de participação de lucros, a última referência que a gente tem, o último ano, o adiantamento foi R$ 5.500 e a próxima parcela vai acontecer em março, provavelmente em torno de R$ 7.500, que vai compor a participação de lucro entre R$ 12 e R$ 13.000. Que dá mais R$ 1.000 mensais. Então a gente já está falando de um salário que passa de R$ 7.000 todos os meses, né? Ou próximo de R$ 7.000 todos os meses, que já é muito mais do que está descrito no edital. E a gente não considerou abono, a gente não considerou horas extras, a gente não considerou auxílio creche, a gente não considerou uma série de outros fatores que vão compor o seu salário, que vão tornar ele ainda maior. Também é importante frisar nesse vídeo que o funcionário da Caixa Econômica, ele é empregado público.
Então, ele está ali entre o servidor e o CLT. Eu considero muito positivo porque o empregado público ele tem os benefícios tanto de um lado quanto de outro. Ele vai receber fundos de garantia que o servidor não vai ganhar. Tá, Lucas, mas é tão bom assim ganhar fundo de garantia? Eu estou dando exemplo por mim. Eu fui funcionário Petrobras durante 7 anos. Meu fundo de garantia durante 7 anos me gerou mais de 100 mil reais, 116 mil reais. Vou deixar aqui na tela para vocês verem. No salário da Caixa, um pouco menor do que o salário que eu tinha na Petrobras, te geraria em 7 anos por volta de 60, 70 mil reais. E uma carreira trabalhando na Caixa Econômica, isso sem sombra de dúvidas, te possibilitaria comprar um apartamento. Então significa que, fazendo uma carreira no banco e comparando com o salário equivalente de um cargo de um servidor, você tem um imóvel a mais na sua aposentadoria. Isso faz diferença para você? Então, se isso faz diferença para você, eu acho importante você colocar na balança. Então, a data da prova é no dia 24/5. Então, de hoje até a prova, você tem pouco mais de 90 dias, mais de 13 semanas. Sim, é um tempo hábil de você realizar toda a revisão do conteúdo, estudar e aprofundar em vários desses conteúdos e chegar muito bem preparado para essa prova. Então, dá tempo sim, você precisa se organizar e eu vou te ajudar com isso. O valor da inscrição é de R$ 50, você também pode solicitar a isenção e as inscrições começam no próximo dia 25. Então agora a gente vai bater um papo sobre a composição da prova, o que é classificatório, o que é eliminatório. Então essa prova ela tem a composição da seguinte maneira: tem 25 questões no bloco básico e 35 questões no bloco específico. Dentro do bloco básico você vai ter português, matemática financeira, probabilidade estatística, ética e compliance, e não se assuste, inglês, 5 questões de inglês. Isso nunca aconteceu em um concurso da Caixa, realmente surpreendeu a todo mundo, eu também fiquei bem surpreso, mas é importante que você dê valor a isso. Por quê? Porque agora a eliminação é de acordo a você acertar mais de 50% do somatório, das básicas com as específicas. Esse edital da Sesgan Rio já aconteceu de várias maneiras, e alguns certames, por exemplo, eles eliminam a parte básica, português e matemática é desconsiderado, isso serve para classificação. Nesse caso, não. A somatória das pontuações brutas dos dois precisa passar de 50% da prova. Então, você acertar boas questões de inglês, com certeza podem tirar você da eliminação para a classificação. E é interessante a atualização, né? Então, veio bastante diferente do que a gente esperava, tanto de 2014 como para 2021. E um material que esteja atualizado vai te fazer muita diferença. Então, fica ligado nas lives que a gente vai ter aqui no canal. Se inscreve aqui, porque você não vai perder nada, vai ser sempre notificado e você vai ter aulas exclusivas de inglês e específicas para a Sesgan Rio. Então, o primeiro ponto é, preciso acertar 50%. Então, se a prova tem 60 questões, se você acertou 29, você está fora. Se acertou 30, você potencialmente pode se classificar, e aí se você tiver a nota que é dentro da classificação, o número de vagas, se você for atendido dentro do cadastro, você vai poder pleitear aquela vaga, perfeito? Então assim, fiquem atentos que muitas pessoas entendem que fui classificado, tenho direito a uma vaga, vou chamar fora. Não. Editais público-privados de empresas como Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, chamam até o limite do cadastro de reserva. Então você precisa estar classificado, tá? Dentro do que eu vou te falar também sobre a redação e a parte específica, a parte objetiva da prova, e precisa estar dentro das vagas do polo que você escolheu. E se você quer ter acesso a um banco de questões completo, tá? Com todas as questões Sesgan Rio para esse edital, clica no link aqui embaixo, faz seu cadastro, você vai receber esse banco completo para começar a estudar e estudar muito bem. E já muito ligado a isso, quando a gente fala sobre redação. É muito normal as pessoas terem um bloqueio na escrita de redações. E concursos bancários, eles sempre têm uma redação que ela é eliminatória. Então, essa redação você precisa ter uma proeficiência nela de 70% e ela é eliminatória. Então, se você fez menos de 70%, você está fora. Gabaritei a parte objetiva e não consegui performar nada na redação, só acertei metade, fugi ao tema. Então, um erro na redação pode te gerar a perda total dessa prova. Então, você precisa ficar ligado em quê? Em estilo, que é dissertativo, na formatação, tem um esqueleto já pensado, estruturas pensadas para você conseguir alcançar com tranquilidade esses 70% da parte de redação e não ser eliminado. Então, não adianta você focar só numa parte. As pessoas que fazem provas para bancos, elas precisam ter um estudo equilibrado, elas precisam organizar, fazer todas as semanas uma redação, entender qual é o modelo, repetir e quando chegar nessa prova, bem pertinho dela, já está seguro em relação à redação. Porque a ansiedade que você teria em ter medo de não alcançar os 70% na redação vão comprometer toda a sua prova. Uma pessoa que está fazendo um concurso, ela precisa de equilíbrio. Então, ela precisa estar segura, ela precisa estar relaxada para conseguir fazer uma boa prova. Imagina você
começar a fazer uma redação, não conseguir desenvolver, essa redação ficar, né, com um modelo estranho, que não funcione, você entender que você vai tomar bomba ali, já vai comprometer todo o seu desempenho, todo o seu desenvolvimento da prova. Então é muito importante que você priorize também as redações para você ter mais leveza durante a resolução da prova. E é legal a gente falar também que é uma prova de 5 horas. Então, provas mais longas que tem parte objetiva de 60 questões mais uma redação, ela é para o concurseiro que já está preparado, ele tem resistência. Então, esses próximos 90 dias você precisa desenvolver essa resistência. Você que está me assistindo, que não tem o costume de estudar longos períodos, é importante que você ande degrau por degrau. Por exemplo, consigo me concentrar por 1 hora, daqui uma semana eu consigo me concentrar por 1 hora e meia, daqui mais uma semana eu consigo me concentrar por 2 horas. Porque não adianta você estudar períodos curtos, picados, e chegar na hora da prova, fazer uma prova de 60 questões mais uma redação e ficar totalmente exausto, não conseguir resolver tantas questões num período de 5 horas. Então é uma prova para quem precisa desenvolver resistência para conseguir fazer uma boa redação que não te elimine e consiga garantir bons pontos na parte objetiva dessa prova. Nesse concurso, como eu comentei, você precisa escolher o polo de realização da prova. Então você precisa ir lá e definir qual polo. Geralmente esses polos é interessante você escolher algo próximo da sua casa, ou se você quer muito ser funcionário e não se preocupa com o local, procure locais onde você vai ter uma concorrência menor. Geralmente, historicamente, locais mais ligados ao interior têm um interesse menor. Então, se você direcionar, né, o seu interesse para esses locais, provavelmente você vai enfrentar uma concorrência menor e, passando um pouco da pontuação de classificação, você muito provavelmente vai garantir a sua vaga dentro do sistema da Caixa Econômica Federal. Outra coisa muito interessante de a gente falar aqui é o seguinte: quando eu falo desse salário de por volta de 7 mil por mês, porque tem PLR, auxílio creche, benefícios, tem toda uma composição salarial, a gente ainda está dando ênfase aqui, gente, que é um emprego de 6 horas. Então a gente está falando de uma carga horária de 30 horas. Todos os outros, né, a grande maioria dos concursos, é de 40 horas. Por exemplo, Petrobras, 40 horas. A gente tem outros que são 40 horas, também tem servidores que são de 30 horas. E quando você trabalha num regime de 30 horas, para você que está começando essa carreira nos concursos, para você que ainda quer fazer uma graduação ou está fazendo uma graduação, é o edital perfeito. Eu considero um edital excelente para como edital escada. Eu tenho vários amigos que entraram comigo da Petrobras que foram funcionários tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil e utilizaram como uma escada para alcançar concursos maiores e salários melhores, porque eles tinham tempo para estudar. Quando você trabalha 6 horas, você tem uma folga de estudos interessante. Estudando 6 horas e morando perto do trabalho, você consegue facilmente continuar estudando 5, 6 horas, fazer uma graduação, mestrado, pós-graduação, doutorado, são coisas possíveis. Então é bem legal essa composição de tempo de 30 horas que ela te facilita. Então é um bom salário que vai permitir que você tenha uma vida equilibrada, você tenha um carro, que você tenha várias coisas e além disso consiga estudar para outros concursos e alcançar voos ainda maiores. E se você se adaptar muito à atividade, você gostar muito de como é concebida a atividade no banco, a questão das vendas, a questão dos clientes, você tem a possibilidade de crescer na carreira. Gente, eu não conheço, tá, uma carreira que tenha a possibilidade de crescimento mais meteórica que os bancos. Vou dar exemplo para vocês. Eu tenho grandes amigos que são funcionários de bancos públicos, tá? Banco do Brasil, Caixa, são grandes amigos meus e eu trabalhei na Petrobras por muitos anos. Na Petrobras é muito raro você ver um gerente que tenha menos de 10 a 15 anos de casa. Então é incomum. Por quê? Existe uma fila e você precisa de muito tempo para alcançar aquele cargo. Então você vai conquistar cargos de supervisão, coordenação, é todo um caminho a ser trilhado até chegar à gerência. Porém, Banco do Brasil e Caixa, se você tem um cara que é realmente empenhado, que vende, que atende, que resolve, eu já vi vários casos de pessoas que entraram no banco com menos de 1 ano e meio, 2 anos, já são gerentes de relacionamento nas suas agências. Tem uma possibilidade de um crescimento muito meteórico que vai te gerar um salário muito mais alto. A gente está falando de dobrar o salário, talvez com 2 anos de empresa. Então, assim, é uma possibilidade de melhorar de vida num curto prazo. Então, assim, o banco tem muitos benefícios que as pessoas desconhecem, elas não têm noção de quão bom é trabalhar no banco e quais são as possibilidades que isso pode te gerar. Ah, Lucas, eu não me adapto a isso. Ok, mas se você se adapta para a questão de gestão de relacionamento, gestão de empresas, a essa questão gerencial, com certeza o céu é o limite para você, porque as possibilidades do banco são excelentes. Só para você ter uma noção, o gerente de relacionamento, o salário passa de 150 mil anuais. Um gerente de uma agência mais relevante, o salário quase chega a 300 mil reais anuais. Isso, gente, com um cargo de nível médio. Então, são possibilidades muito grandes que o banco pode gerar. A Caixa Econômica também tem um plano de previdência
Por que ela precisa de uma previdência privada? Porque o salário dela é muito maior que o teto do INSS. Isso para mostrar para vocês que aquele salário de R$ 3.700 é muito pequeno. Então você vai pagar a previdência para compor o seu salário. Então no final da vida você vai ter o INSS mais uma complementação da previdência privada para poder aposentar com um salário mais significativo. Sobre os polos é importante a gente ressaltar duas coisas. Os técnicos bancários clássicos, eles têm que fazer essa prova para a região escolhida. Então, por exemplo, eu escolhi Espírito Santo, o polo de Vitória. Então, você vai fazer para aquele polo, você tem que fazer a prova naquele local para pleitear as vagas naquela região. Já os cargos de tecnologia, a banca, o certame, liberou a possibilidade dele aplicar para outro polo. Então, ele pode estar, por exemplo, numa região de São Paulo e aplicar para um cargo no Rio de Janeiro. Por que isso acontece, gente? Como aconteceu na Transpetro, também foi um edital feito pela Sesgran Rio, essa possibilidade é para garantir um número maior de inscritos. Então, a preocupação do banco é que os cargos com ênfase em tecnologia tenham uma adesão menor. Então, as pessoas não se interessam exatamente porque o edital é muito diferente, bem mais específico. Então, nesse caso, eles vão poder pleitear essas vagas estando em outros locais e isso gera um interesse maior, um número maior de inscritos e, assim, uma possibilidade menor de pessoas naquele polo não se classificarem. Então, isso, gente, mostra claramente que o banco quer chamar todo o cadastro de reserva. Por quê? Porque ele está gerando possibilidades para que em nenhum local não tenham pessoas classificadas dentro dessa nota de corte de 50% e 70% na parte de redação. Então, isso é um ótimo indicativo para você que está aí na esperança de que todo o cadastro e todas as vagas sejam chamadas, como não aconteceu no último edital, nesse aconteça na sua plenitude. E sobre a parte específica, a gente tem uma estrutura um pouco mais nova. Então, a parte mais relevante é essa de conhecimentos bancários e ela contempla 15 questões, que é um número bastante significativo. Se a gente pega um total de 60 pontos, a gente tem 25% da prova só conhecimentos bancários e são as lives que a gente mais vai ter no canal, porque elas são muito importantes. E além disso, a gente tem mais 10 questões de atendimentos bancários. Então, só pegando esses 2 pontos do edital, a gente já tem um total de 25 pontos. Então, você não pode deixar de lado a parte específica, além de mais 2 blocos relacionados à tecnologia e partes digitais, que vão dar mais 10 questões dessa prova. Então, você estar focado na parte específica faz muita diferença. Esse edital vai levar isso muito em conta. Então, você tem que ficar ligado na parte específica. Não basta só mandar bem na parte básica. A parte específica é essencial para que você vá bem. Galera, era isso que eu tinha para compartilhar. Espero do fundo do coração ter te ajudado a se preparar, se ambientar. Tem novos vídeos. Eu vou soltar um cronograma específico para você daqui a pouco. Então, fica ligado que eu vou soltar mais um vídeo mostrando um cronograma completo, atualizado sobre todos os conteúdos do digital, para você ficar por dentro de tudo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço.